Imagine que pudéssemos rebobinar o universo inteiro. Rebobinar o tempo, rebobinar o movimento das estrelas e das galáxias, rebobinar toda a história, até o começo absoluto. Para onde chegaríamos? O que encontraríamos no capítulo 0 do nosso cosmos? Por muito tempo, essa foi a maior de todas as perguntas. A resposta que a ciência nos deu é uma das histórias mais épicas e de explodir a cabeça que se pode contar. É a história do Big Bang. Agora, a primeira coisa que precisamos fazer é pegar a imagem que você provavelmente tem na cabeça, uma bola de fogo gigante explodindo no meio de um espaço vazio e escuro, e jogá-la gentilmente pela janela. Porque essa é a maior e mais comum concepção errada de todas. O Big Bang não foi uma explosão no espaço. Foi o começo do próprio espaço, do tempo e de tudo que existe. Para entender isso, vamos contar a história de trás para frente. É uma jornada do que somos hoje até o momento mais primordial que a nossa ciência consegue enxergar. Parte 1. A prova está ao nosso redor, o eco da criação. Nossa história começa não há 13,8 bilhões de anos, mas com um homem chamado Edwin Hubble, na década de 1920. Com seu telescópio, ele descobriu algo impressionante. Quase todas as galáxias que ele conseguia ver estavam se afastando de nós. E quanto mais longe elas estavam, mais rápido elas se afastavam. Imagine que você desenha pontinhos em um balão vazio e então começa a enchê-lo. Do ponto de vista de qualquer pontinho, todos os outros parecerão estar se afastando dele. O balão, o próprio tecido do espaço, está se expandindo, carregando os pontinhos, as galáxias, com ele. Hubble descobriu que vivemos em um universo balão que está se enchendo. Se ele está se expandindo agora, isso significa que, no passado, ele deve ter sido menor. E se rebobinarmos o suficiente, toda a matéria, toda a energia de trilhões de galáxias, deve ter estado comprimido em um estado incrivelmente pequeno, denso e inimaginavelmente quente. Esse estado primordial é o que chamamos de Big Bang. Não um evento, mas um estado inicial a partir do qual tudo evoluiu. Parte 2. A linha do tempo cósmica, a receita de um universo. Vamos agora viajar no tempo. Vamos colocar o cronômetro cósmico em 0 e assistir ao desenrolar da criação, passo a passo. O primeiro picosegundo, tempo 0 até 10 segundos. O mistério absoluto, no momento 0, nossas leis da física quebram. Einstein, Newton, a mecânica quântica, nada funciona. Não sabemos descrever esse estado, que chamamos de singularidade. Não era um ponto no espaço, era um estado onde espaço e tempo como os conhecemos não existiam. Toda a energia do universo estava concentrada em uma condição de densidade e calor infinitos. Logo após esse momento, o universo passou pelo evento mais dramático de sua vida, a inflação. Em uma fração de segundo menor do que o tempo que você leva para piscar, o universo se expandiu de um tamanho menor que um átomo para o tamanho de uma laranja, ou muito mais. Foi o surto de crescimento cósmico que esticou o tecido do espaço e deixou tudo vasto e surpreendentemente uniforme. O primeiro segundo, a sopa de partículas. O universo era um plasma fervente, uma sopa de partículas fundamentais como quarks e elétrons, a uma temperatura de trilhões de graus. Era tão quente e denso que nem mesmo prótons e nêutrons conseguiam se formar. As forças da natureza que conhecemos hoje, gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares, estavam unificadas, agindo como uma única superforça. À medida que o universo se expandia e esfriava, essas forças começaram a congelar e se separar, uma por uma, dando origem a um mundo que conhecemos. Os 3 primeiros minutos. A primeira cozinha cósmica, agora um pouco mais frio, apenas alguns bilhões de graus. O universo atingiu a temperatura perfeita para que os quarks se unissem para formar os primeiros prótons e nêutrons. O universo se tornou a primeira fábrica nuclear. Prótons e nêutrons começaram a se fundir, cozinhando os primeiros núcleos atômicos, principalmente hidrogênio e hélio, com um pouquinho de lítio. Curiosamente, a receita do Big Bang, cerca de 75% de hidrogênio e 25% de hélio, é exatamente a proporção que observamos nos cantos mais antigos do universo hoje.
Uma prova incrível de que estamos no caminho certo. 380 mil anos depois, e fez-se a luz. Por 380 mil anos, o universo foi um lugar opaco, uma névoa densa e brilhante. Os elétrons livres uniam por toda parte, agindo como uma barreira que impedia a luz, os fótons, de viajar livremente. Qualquer fóton que tentava ir a algum lugar batia em um elétron e era desviado. Mas, neste marco, o universo finalmente esfriou o suficiente para que os elétrons fossem capturados pelos núcleos de hidrogênio e hélio, formando os primeiros átomos estáveis. Foi como se um nevoeiro cósmico de repente se dissipasse. A luz foi finalmente libertada para viajar pelo espaço sem impedimentos. Essa primeira luz liberada ainda viaja pelo universo hoje. Ela foi esticada pela expansão do espaço, tornando-se mais fria e mais longa, e hoje a detectamos como um brilho fraco de micro-ondas vindo de todas as direções do céu. É a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB. É literalmente o brilho remanescente, o eco do Big Bang. É a imagem mais antiga que temos do nosso universo bebê. As eras escuras e a primeira estrela, 380 mil a 400 milhões de anos. Com a luz liberada, o universo entrou no que chamamos de Idade das Trevas Cósmica. Havia apenas vastas nuvens de gás de hidrogênio e hélio se expandindo na escuridão. Mas havia um escultor silencioso e paciente trabalhando: a gravidade. Pequenas imperfeições na densidade do gás, quase nada, começaram a atrair mais gás. Ao longo de milhões de anos, essas pequenas aglomerações se tornaram grandes, e as grandes se tornaram gigantescas. A gravidade continuou a espremer o gás no centro dessas bolas colossais até que a pressão e a temperatura se tornaram tão intensas que, bum! A fusão nuclear se acendeu. A primeira estrela nasceu, e a escuridão cósmica terminou. A partir daí, as estrelas se agruparam para formar as primeiras galáxias. Dentro dessas estrelas, o hidrogênio e o hélio foram cozidos para formar todos os outros elementos mais pesados: carbono, oxigênio, ferro, tudo que compõe planetas, luas e nós mesmos. Parte 3. O que o Big Bang não é uma teoria sobre a criação a partir do nada. A teoria do Big Bang descreve a evolução do universo a partir de um estado primordial quente e denso. Ela não explica de onde esse estado veio ou o que o causou. Essa pergunta ainda pertence à fronteira da física e da filosofia. Não tem um centro. Não há um ponto no céu que possamos apontar e dizer o Big Bang aconteceu ali. Lembre-se do balão. A expansão aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo. Todo ponto no universo pode se considerar o centro. Conclusão: nós somos a prova viva. A história do Big Bang é a nossa história de origem definitiva. É uma jornada de simplicidade para uma complexidade inimaginável. Começou com energia pura, que se transformou em partículas, que formaram átomos, que foram forjados em estrelas para criar os elementos mais pesados. O cálcio em seus ossos, o ferro em seu sangue, o carbono que forma seu DNA, todos esses elementos foram criados no coração de estrelas que viveram e morreram muito antes de a Terra existir. Quando olhamos para o céu noturno, não estamos apenas olhando para o espaço. Estamos olhando para o tempo. Estamos vendo a luz de estrelas distantes que viajaram por milhões de anos para nos alcançar. E em cada parte de nós mesmos, carregamos o legado daquele primeiro momento de fogo e luz. Somos o produto de 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica. Somos, literalmente, poeira de estrelas. Somos o universo que evoluiu até o ponto em que pode olhar para si mesmo e se perguntar: de onde eu vim? E a resposta é a história